Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos desatar nós a golpes de martelo. Vamos dar martelada, né? E vocês vão entender já por que eu tô falando isso, né? E por que o divórcio é a chance de você se tornar um super-homem, né? Então todas essas palavras, né? Esse mundo, né? Que está em torno desses conceitos desse filósofo que é o Nietzsche e que ele vai trazer para nós um olhar diferenciado para esse momento, né? Para esse momento de transição muito importante, desafiador, né? E para iniciar o nosso vídeo aqui, já né, de cara, a questão, a reflexão inicial é uma frase do Nietzsche que ele nos diz assim: quando você olha para o abismo olha de volta para você. Essa frase, ela fala muito sobre esse momento, né? Sobre esse processo de você ter construído uma história ao longo de 20 anos de um relacionamento em que você tinha uma identidade ali naquele lugar. Você era o pai, ou era o marido, ou o companheiro, enfim, você era aquela pessoa que tinha aquela identidade, você esqueceu de quem você era, né? Você se tornou porque você, de alguma forma, buscou devolver a demanda, né? Aquilo que foi solicitado para você ao longo de muito tempo, né? E para que a gente consiga sair desse ponto, né? Ou seja, desse lugar em que você se colocou, em que você agora, né, passa por esse luto, né, que acabou de sair de um relacionamento, ou já faz um ano, 2 anos que você terminou um relacionamento, né? Ainda tudo muito no processo de luto, de transformação. Porque para alguém que ficou 20 anos num relacionamento, né, 1 ou 2 anos, ainda você está se adaptando. Porque realmente algo de você ficou ali, né? Algo de você se foi junto com aquele relacionamento. Então tem essa impressão e a primeira sensação, né, que um homem sente passando por um processo de separação, assim, nesse ponto, né, depois dos 40 anos de idade, é que há uma sensação de fracasso, de que você não realizou aquele plano que é o plano da sociedade, de que você cresceu, montou família, teve filhos, teve sucesso, construiu, enfim. Você agora saiu de um relacionamento e você está sem condições financeiras, né? Você o que tinha, ou como você se estruturava financeiramente agora caiu por terra. Então, muitas vezes o homem sai do relacionamento com uma situação financeira bem precária, né? E ao mesmo tempo também sem rumo, sem direção, né? E aí é nesse sentido que a gente vai dar umas marteladas agora, firme, para sair desse lugar. Precisa mudar esse lugar, precisa sair dessa posição é, de que você é um fracassado. Não, não é um fracasso, você não fracassou, né? E aí a gente vai falar um pouco disso, né? O Nietzsche, ele traz, numa das metáforas, né, de uma das suas obras, a figura de 3 animais, né? São 3 animais, vocês vão entender, né? Mas o primeiro animal que o Nietzsche traz, né, é como se fossem estágios da nossa vida, né? Para ficar mais, para vocês entenderem a metáfora aqui que o Nietzsche está falando, né? O primeiro animal é o camelo, né? Quem aqui nunca se viu como camelo? Que é aquele que você coloca tudo nas costas e ele carrega, né? Então tudo que você coloca nas costas ele leva. Ele carrega tudo nas costas. Então se você precisar ser o pai perfeito, o marido perfeito, o provedor, né? Enfim, toda aquela ladainha, né? De que você é o homem que carrega tudo, que é responsável, que é dono pela satisfação de todos, né? Então é você que tem que fazer o churrasco de final de semana, né? Isso, para todo mundo vir e se divertir e depois ficar aquilo tudo para você arrumar, né? Você que vai limpar a churrasqueira, você que vai ter que limpar ali o carvão, tem que, enfim, né? Botar as coisas no lugar, né? Então é tudo que quebra é você que resolve dentro de casa, né? Assim, é tudo você que faz, é você que troca o chuveiro, é você que troca uma torneira, quebrou, acabou a luz, é você que vai ter que ir lá no quadro de luz ver o que está acontecendo. O bicho ficou doente, é você que tem que levar o pet no veterinário. Ah, se tiver que tomar uma decisão ali com o pet que tá mal, você que tem que tomar essa decisão. Quer dizer, tá tudo na tua mão, você é o homem, né? Aquela história toda que a gente tá falando muito aqui no canal,
né? De uma fantasia de que o homem é uma espécie de fazedor de tudo, né? E se não fazer tudo é mal, é ruim, é uma pessoa, né, que é narcisista, aquela história toda, né? Se ele falar, não, não quero, não vou fazer, enfim, recebe essa pecha, né? Então, há essa posição do camelo, né? O camelo é aquele que carrega tudo, que leva tudo, né? Ele recebe o termo, né, que o Nietzsche fala é o tu deves, né? Tu deves, e aí você baixa a cabeça, né? E aí baixa a cabeça, aí colocam coisas nas costas e carrega. E isso durante muito tempo te formatou, né? Pensa que pelo menos você está né, pelo menos assim, talvez nem todos aqui estejam nessa posição, mas para quem não sabe, né, às vezes uma pessoa que separou depois dos 40, ela já está pelo menos há 15, 20 anos num relacionamento, pelo menos 10 anos de relacionamento, porque normalmente a gente entra num relacionamento ali nos 20 e poucos anos, né? E se você chegou até os 40 num relacionamento, né, vamos supor ali que você teve pelo menos uns 15 anos assim de relacionamento houve ali, né, naquele contrato ali com aquela pessoa, né? Então, você nesse momento se tornou um camelo, né? Mas, né, o Nietzsche fala que devemos seguir para o próximo passo, né? O próximo animal, que é o leão. O leão, ele enfrenta, né? Ele bate de frente com a norma. Ele fala assim: eu não vou fazer. Eu não faço, eu não devo fazer nada, né? O leão, ele não fala assim, eu devo. O leão fala, eu quero. O leão é aquele que toma a decisão, toma a frente, né? Ele vai adiante, né? Ele segue, né? Ele lidera. Mas lidera quê? Porque você vai falar assim, William, eu vou liderar quem agora? Eu tô sem minha família, não tenho ninguém para liderar. Não, não. Você não está liderando as pessoas. Nós estamos falando aqui, o Nietzsche, quando traz isso, ele está falando de um conceito muito importante que é de transvaloração, né? É de mudança, de transformação. É pegar tudo aquilo que você não gostava e transformar numa coisa que você quer. Né? Então, não se trata aqui agora de liderar alguém. Trata-se de liderar a si mesmo. Lidere a si mesmo. Seja um leão. Lidere a si mesmo. Essa é a metáfora. Né? Não é liderar rebanhos. Não é liderar pessoas. O homem maduro, onde a gente está querendo chegar aqui, né, no super-homem, né, ele é aquele que lidera a si mesmo, aquele que tem a potência em si mesmo, ele lidera a si mesmo, ele não lidera os outros. Né? Liderar os outros está num outro lugar, não é o que nos interessa. Né? Então, aqui agora nós chegamos na posição do eu quero. Né? Então eu saí do tu deves, né? E de ser o camelo que carrega, e passo então a ser o leão, aquele que diz eu quero. Ou seja, eu me determino, eu tomo as minhas decisões. Quando a gente chega nesse ponto, aí entra uma situação que é muito complexa e que preciso que vocês me ouçam com muita clareza nesse ponto, né? Principalmente para você que está passando por esse movimento agora, né? De recomeçar do zero, não dá tempo de recomeçar do zero porque eu não estou mais no zero, mas não quero começar um novo relacionamento, mas eu vejo que daqui para frente eu tenho pouco tempo de vida, porque, sei lá, já estou com 45 anos e sei lá quando eu vou conseguir entrar no relacionamento de novo, então assim, não é a mesma qualidade de vida de quando eu tinha 20 e poucos, sabe? Essa celeuma toda que está acontecendo aqui agora nos 40 a mais, né? O que você precisa entender agora, que você é o leão, né? Tô aqui desenhando com vocês o caminho, né? Saí do camelo, virei o leão e agora, calma que tem mais um animal lá na frente, né? Eu não vou mais lidar com tudo que aconteceu de forma ressentida. O Nietzsche odeia ressentimento, né? O que é ressentir? O que é ressentir? É sentir de novo. Ressentir, né? Ressentimento é você, por exemplo, falar assim, ai, nossa, eu perdi anos da minha vida, me dediquei àquele relacionamento. Não entre nessa furada. Não existe. Né? O Nietzsche usa uma metáfora, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque não é um vídeo sobre filosofia do Nietzsche, mas ele fala do eterno retorno. Né? O homem nobre, não aquele que é o escravo, né, de si mesmo, dos afetos, não, o homem nobre,
ele diz sim. Ele diz sim para o seu passado, né? A metáfora que ele fala é justamente essa, né? Vem um anjo do mal e diz para ele assim: olha, eu te dou um desejo, como um anjo, né? Como um anjo, como um gênio da lâmpada, né? Eu te dou, né, a possibilidade de você reviver a sua vida tirando tudo que é ruim. Um homem nobre vai dizer assim: eu não mudaria nada. Eu não mudo nada do meu passado. Eu aceito tudo. Isso é o que o Nietzsche chama, né? Eu tenho tatuado isso aqui no meu pulso. É amor fati. É o amor ao destino. Eu não abro mão do que eu vivi. O homem nobre, ele não se arrepende de suas decisões. Ele assume o que ele viveu. O bom e o mal. É lógico que a gente não vive só coisa boa na vida. A gente vive momentos ruins, né? Vocês sabem disso. A gente vive momentos ruins na vida, tá bom? Vou falar aqui pertinho. Nós vivemos momentos ruins na vida. Agora, entenda isso. Né? Eu não vou dizer não. Então, isso significa assim, falar assim, ai, eu me sacrifiquei à toa anos da minha vida. Isso não é frase de um homem nobre. Um homem nobre, né, aquele que é o leão, não fala isso. Porque ele é a liderança de si mesmo, ele lidera a própria vida. Então, ele não entra nesse lugar. Né? Eu estou tentando brincar com vocês aqui essas metáforas do Nietzsche, mas para a gente ir entendendo, por exemplo, esse lugar do ressentimento, ele tem atacado muitos homens com 45 anos mais, os homens que estão solteiros, eles vêm sendo atacados por essa questão do ressentimento. Ai, a culpa é do outro. Ai, eu me dediquei. Ai, eu fui traído. Ai, isso, nada disso afeta um homem maduro, um homem leão, o homem que é o super-homem, ou seja, aquele que é dono da sua potência, aquele que diz assim: eu aceito o destino. Eu diria sim novamente e viveria tudo do mesmo jeito, sem mudar nada, porque eu sou nobre. Né? Então, esse lugar de aceitar a própria vida, né? Ou seja, o amor fati, ela é fundamental para que a gente tenha o seguinte caminho, o próximo passo. Né? Que, como a gente falou, eram os três animais, né? É agora o poder de criar novos valores. Porque eu só vou criar alguma coisa se eu não for ressentido. Se eu não ficar o tempo inteiro na posição de vítima. Eu preciso sair da posição de vítima. Ah, é vítima da vida, é vítima da sociedade, é vítima da mulher, é vítima. Não existe vítima aqui. Nós vivemos a história. A história ela tem um ponto de início, ela tem um ponto de final. Eu estou no meio desse caminho. E o que eu vou fazer no meio do caminho da agora para frente é ser criativo, é criar novos conceitos. Por isso que o Nietzsche fala do camelo para o leão, depois você vai fazer a transição para a criança. Olha que interessante, né? O outro animal é a criança, o animal humano, né? Só que uma criança. Por que a criança? Porque agora é o momento de criar. É o momento de espontaneidade. Né? Você ser espontâneo, você ser criativo, ser criador. Fazer a transvaloração de todos os valores. Fala, se aquilo não me serviu e aquilo me trouxe para um lugar que eu não gostaria, então agora eu não vou mais praticar isso. Né? Então eu não vou mais ir para esse lugar. Eu vou para um lugar que o Nietzsche fala, né, que é torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Eu vou repetir essa frase de novo. Torna-te quem tu és. Essa frase, essa tonalidade, ela é fundamental. Quem é você? Né? Como que você articula a sua força? Né? Agora, vamos pensar assim, né? Baseado, sabe, no fato de que você agora tem que se reconstruir, é que você vai exercitar, você entendeu? A sua vontade de poder, a sua vontade de potência, de transformação. Né? Então é um momento, né, importante agora de você se transformar numa nova pessoa. Né? Não quero deixar esse vídeo aqui muito longo, né? É uma reflexão aqui importante. Né? E você que me disse assim, me diga aqui, né? Em vez de você desperdiçar o seu divórcio, né, esse processo de transformação agora chorando, né, torne-te quem tu és. Né? Esse é o conceito do Übermensch, né, que nós traduzimos para a língua portuguesa como super-homem, né, o homem superior. Né? É aquele que é capaz de dizer sim
para o destino, é aquele que é como uma criança e é capaz de construir novos valores para si mesmo. Ele é um leão que lidera a própria vida, né? Então ele não vive no ressentimento, ele não vive na radicalidade, né? Ele não sai correndo que nem maluco atrás de mulheres no Tinder, ou ele precisa de alguma mulher porque ele não pode dormir sozinho. Não. Ele é um leão, ele lidera. E ele é uma criança que constrói novos valores, tá bom? Então, diga aqui para mim nos comentários em que fase que você tá. Você tá na fase do camelo, do leão ou da criança? Né? E você é capaz de dizer sim ao destino? Você tem a nobreza suficiente de não estar na posição de vítima, de não ser ressentido? Essas são as perguntas que você vai me responder aqui, essas provocações aqui nos nossos comentários, tá bom? Clique, compartilhe, né? Dê o seu joinha, aqui é muito importante para o canal. Mande esse vídeo para muitas pessoas, tá bom? Para o seu amigo que está divorciando. Esse vídeo, obviamente, eu tenho falado aqui para uma posição mais masculina, né? Mas ele também serve para as mulheres, né? Ele também pode ser um vídeo que serve às mulheres, tá bom? O vídeo já tá longo. É, Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Desatar Nós. Mas hoje foi dia de desatar nós a golpes de martelo, como é a chamada filosofia do Nietzsche, né? Filosofia a golpes de martelo. Tá bom? Forte abraço e vamos desatar esses nós.